Agora, chegou o momento, padre? É hora de fazer o nosso estudo bíblico, né? E deixa eu mostrar a minha Bíblia, que eu faço aqui, olha, questão de mostrar para você, da editora Santuário. E você pode ligar para pedir uma para você também, né? Para você, então, adquirir, é só ligar no 0800 16 0004. Sabe que eu ganhei essa daqui de um grande amigo. Olha aqui, meu amigo. Sabe por quê, gente? Porque tem letras grandes e assim eu posso enxergar ainda melhor a palavra de Deus. Padre, hoje vamos fazer o estudo de qual livro da Bíblia? Hoje nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. São duas cartas que têm esse nome. Nós vamos estudar a primeira carta de Pedro, que foi redigida, foi escrita por São Pedro, um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. E ele não é um personagem qualquer, né, padre? Ao lado de Paulo, Pedro está entre os líderes mais conhecidos do cristianismo? Sem dúvida nenhuma, Jéssica. A Sagrada Escritura nos fala de muitas pessoas, muitos personagens. Nós temos, por exemplo, Zaqueu, nós temos aquele cego chamado Bartimeu, mas nós temos também figuras que protagonizam histórias mais longas, mais importantes até na vida de Jesus. E tenho certeza, Jéssica, que ao lado de Paulo, ao lado de João Batista, Pedro é um grande personagem do Novo Testamento. Jesus escolheu Pedro para ser o chefe dos seus apóstolos, o chefe da igreja. E de uma maneira muito simples, muito bonita, Pedro vai assumindo essa liderança, a liderança no trabalho, na organização da vida da igreja, no anúncio do Evangelho. E Pedro tem uma característica muito significativa, Jéssica. Ao contrário de São João, que é o símbolo do discípulo ideal, do discípulo que sempre entende tudo pela primeira vez, Pedro é o símbolo do discípulo real. Pedro é o discípulo de todos nós, homens e mulheres, que com dificuldade, às vezes por causa da nossa teimosia, da nossa cabeça dura, vamos também nos abrindo a essa mensagem. É muito curioso porque não poucas vezes a Sagrada Escritura mostra que Pedro tem muita dificuldade de entender Jesus. Pedro não entende bem as coisas, Pedro quer fazer as coisas do jeito dele, mas num determinado momento, e esse momento é, sem dúvida nenhuma, a ressurreição de Jesus, há algo que se transforma fundamentalmente na vida de Jesus. Por isso que aquele homem medroso, covarde, até um pouco ignorante, vai dando espaço para uma nova pessoa, para um novo homem que se deixa transformar, que se deixa moldar pela graça de Deus. Pedro é um personagem muito importante em todo o Novo Testamento. E é bonito, né, padre? A carta de Pedro começa com uma oração de louvor a Deus. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz renascer. A ressurreição de Jesus, padre, é um tema importante para Pedro? Sem dúvida nenhuma, Jéssica. A ressurreição de Jesus é a principal experiência de Deus vivida por todos os discípulos, por todos os seguidores de Jesus. Não só para Pedro, para todos os demais, a ressurreição de Jesus é um ponto fundamental para entender de fato aquilo que Jesus propõe como caminho de vida, como anúncio de reino. Por isso que essa passagem, logo no início da primeira carta de Pedro, faz quase que uma oração de louvor a Deus, de ação de graças a Deus. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma expressão muito presente também na teologia de São Paulo. São Paulo sempre associa Deus Pai a Jesus Cristo. Para São Paulo, e aqui também nessa passagem para Pedro, Deus Pai é sempre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma maneira bonita de mostrar que a força da ressurreição está na origem de toda a igreja, de toda a ação missionária da igreja. Toda a ação missionária da igreja é dependente dessa força especial da ressurreição, que a ressurreição nos apresenta como graça, como dom de Deus. Padre, nós estamos no ciclo A,
na liturgia da igreja. Nesse ano, ao longo de quase todos os domingos da Páscoa, a segunda leitura das missas dominicais apresentou trechos, então, da primeira carta de Pedro. Em que sentido a ressurreição de Jesus foi aquela experiência tão decisiva para Pedro? Você sabe, Jéssica, que cada ano a igreja costuma ler principalmente nas missas dominicais, um evangelista específico. Esse ano é o ano do ciclo A, é o Evangelho de São Mateus. Quase que costumeiramente, aos domingos, são trechos do Evangelho de São Mateus. Mas em todo o período da Páscoa, desse ciclo, nós lemos e ouvimos as leituras da primeira carta de Pedro, onde o tema fundamental é sempre a ressurreição. Associada ao batismo, a ressurreição é a grande boa notícia, não apenas da carta de Pedro, mas daquilo que a igreja chama de querigma primitivo, o primeiro anúncio da igreja, e ele está muito presente em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro querigma, o querigma primitivo, como nós dizemos, é sempre o anúncio da ressurreição de Jesus, a ressurreição que transforma, que modifica a vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Padre, a catequese batismal, nesse contexto então da Páscoa, é um tema importante para o apóstolo que se tornou líder incontestável da igreja primitiva? Sem dúvida nenhuma que o período da Páscoa é marcado, Jéssica, principalmente pela oração pelos catecúmenos, ou seja, a oração por aqueles que se prepararam para receber o batismo. E é uma maneira muito bonita através da qual a liturgia faz isso. Durante quase toda a oitava da Páscoa, alguma oração da missa sempre faz referência a isso, referência àqueles que se preparam para o batismo. E a primeira carta de Pedro, sem dúvida nenhuma, apresenta uma catequese batismal. É quase que uma maneira de, não só de ensinar o valor do batismo, o valor sacramental do batismo, mas mostrar como que ressurreição e batismo fazem parte de um mesmo mistério, o mistério da vida, o mistério da graça de Deus em nossas vidas. Tá certo, Padre. Agora, a Páscoa é um tempo sempre muito especial para rezar por aqueles que receberam o batismo. Por isso que batismo e ressurreição são tão relevantes, então, nessa carta de Pedro e na teologia cristã moderna? Sem dúvida nenhuma. Toda a vida sacramental, a teologia moderna nos ensina isso, toda a vida sacramental, ela é sempre uma memória, uma recordação da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todos os sacramentos têm essa característica e o batismo faz isso de uma maneira muito forte, muito bonita. Através do batismo, nós morremos para tudo aquilo que não é de Deus, morremos para tudo aquilo que não é da justiça, que não é do reino, e vivemos para essa vida nova, uma vida que Deus reservou para nós. E é isso que Pedro diz na sua primeira carta: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer para uma esperança viva que não se mancha nem murcha, mas que é reservada por Deus por causa da ressurreição de Jesus. Agora, Padre, o que significa essa insistência, de Pedro quando ele diz: é preciso dar razões da própria fé àqueles que nos pedem? É uma expressão bonita do terceiro capítulo da carta de Pedro. É preciso dar razão da nossa esperança, dar razão da nossa fé àqueles que nos pedem. Isso tem muita ligação com a teologia moderna. Claro que Pedro disse isso num outro contexto. Pedro escreveu a carta provavelmente antes do ano 65, mas ainda assim essas palavras de Pedro ressoam de uma maneira muito bonita na teologia moderna. Por quê? Porque fé e razão, isso a teologia moderna nos ensina, fé e razão não são valores desvinculados. O próprio Papa São João Paulo II, na sua encíclica Fé e Razão, faz essa comparação, dizendo que fé e razão são como que duas asas que nos levam, que nos orientam até a contemplação de Deus. E Pedro diz isso com muita franqueza: é preciso dar razão da nossa fé àqueles que nos pedem, porque a fé é um mistério, mas a fé não é um absurdo, a fé não é um enigma, a fé não é uma charada. A fé é o conhecimento de Deus, e a razão, a inteligência humana, a lógica, o pensamento, a clareza das ideias são qualidades que nos ajudam a essa compreensão da fé, a compreensão de um Deus verdadeiro, de um Deus
que eu sempre digo, é um mistério, mas não é um absurdo, não é um enigma, Deus não é uma charada. É verdade. Padre, a carta de Pedro sugere que a missão de Jesus é a missão da igreja? Esse é um tema muito bonito e um tema que, vamos dizer assim, é muito lógico na compreensão de Pedro. Pedro exerce na Igreja de Cristo uma liderança muito bonita, uma liderança muito clara, e é bonito ver como que, sobretudo através dos evangelhos, o modo como os discípulos vão percebendo Pedro como uma figura importante, como uma figura de referência, tanto que a igreja de Roma, a igreja onde Pedro era o líder, ela se tornou a igreja que precede as outras pela caridade, pelo amor. E, claro, falar de Pedro é falar da vida da igreja, é falar do desejo de partilhar os sonhos, as esperanças. Os Atos dos Apóstolos mostram isso com muita clareza, Jéssica. O modo como os cristãos viviam em comum, partilhavam as suas riquezas e se amavam. Eu acho que isso é, sobretudo, parte daquilo que Pedro conseguiu transmitir àqueles primeiros cristãos que se convertiam para essa nova fé, para esse novo sonho. Padre, nós estamos chegando assim ao final, né, desse ciclo de estudos bíblicos. E por que o Santuário Nacional faz tanta questão, né, de enfatizar essa questão sobre a jornada bíblica, enfim, sobre esse estudo que nós todos devemos fazer enquanto devotos de Nossa Senhora? Ô Jéssica, logo que eu cheguei aqui a Aparecida para trabalhar como reitor, o Dom Orlando me disse isso ficou gravado na minha memória, não é? Padre Eduardo, é preciso que o plano pastoral do santuário continue levando em consideração que o Santuário de Aparecida deve ser o santuário da palavra, ou seja, todo santuário, em qualquer lugar do mundo, é sobretudo marcado por essa característica, pela característica de quem anuncia a palavra de Deus. E o nosso projeto Jornada Bíblica, ele tem esse objetivo muito ambicioso, mas também muito bonito e muito real. Nós queremos fazer com que as pessoas se revistam da palavra de Deus, possam se revestir da palavra de Deus. Por isso que nós tivemos essa oportunidade muito agradável de refletir, de estudar um pouco sobre aquilo que de fato é a palavra de Deus. E a dica principal para essa jornada bíblica, sobretudo para aqueles que estão nos acompanhando através da Bíblia de Aparecida, é sempre fazer a leitura daquilo que o padre Raimundo Vidigal escreve e apresenta como introdução de cada um dos livros. A palavra do padre Vidigal vai ser a companhia para aqueles livros que a gente não conseguiu estudar aqui no programa Bênção da Noite. Mas Deus sabe de tudo e eu tenho muito a agradecer, né, por você que está em casa, por esse tempo que nós fizemos esse estudo bíblico aqui com o Padre Eduardo, ele que tão gentilmente veio participar conosco aqui do Bênção da Noite. A casa é do Senhor, né? Eu agradeço muito, agradeço o Paulo Marques, que é o nosso diretor, né? Agradeço o Padre Camilo também. A partir da próxima quinta-feira o Camilo vai estar de volta, mas eu tenho certeza que eu vou ser convidado ainda para participar com vocês. Por favor, né? volte, né? Como eu disse, aqui a casa de Nossa Senhora é a nossa casa, fazemos parte dessa família bonita. Muito obrigada por tudo, Padre. Jornada bíblica, mais do que uma palavra bonita, mais do que uma expressão bonita, é sempre um convite. Deus nos chama, hoje nós rezamos pelas vocações e a nossa vocação é pertencer a Deus. Essa é a vocação mais importante que Deus nos dirige. Nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos e nós queremos de modo muito especial nesta noite pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde.